Muito bem, igreja, abra sua Bíblia em Lucas 19. O tema dessa manhã é Vida em Jesus. E esse capítulo de Lucas 19 todo mundo já conhece, porque é a história de Zaqueu. Mas a gente tem algumas lições a tirar dentro desse contexto, desse livro, porque ele fala de um homem que era judeu e ele roubava dos seus compatriotas. Ou seja, seu imposto era, vamos dizer que R$4, ele cobrava 2, 3, 4 vezes mais. Mas a história sabe que esse capítulo de Lucas 19, ele tem várias coisas aqui. Ele fala da parábola das 10 minas, ele fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele fala que Jesus chorou à vista de Jerusalém, a purificação do templo, e o mestre ensina o templo. Ou seja, é um sermão, é um capítulo que fala da vida de Jesus. Se você for analisar, Jesus, quando ele esteve na terra, ele ensinou, ele pregou, ele curou. Jesus, ele fez muitas coisas, mas ele se preocupava com a pessoa no sentido tanto no aspecto espiritual, físico e emocional. Jesus, ele procurava ajudar as pessoas naquilo que ela tinha mais necessidade. Hoje a ASA comemora o dia, talvez a cada ano mundial, não importa, mas eu acho que a ASA deve ser sempre, porque muitas vezes você chega a algum irmão perto de você e diz assim, um exemplo, vou usar aqui o irmão Sebastião. Irmão Sebastião, olha, eu estou precisando de uma ajuda para pagar o meu aluguel, para comprar um gás, uma cesta básica. Aí esse irmão Sebastião vira para você e fala assim, olha, vou estar orando por você, bate nas suas costas, mas não se move para ajudar. E há poucos dias alguém chegou perto de um pastor e disse assim, pastor, você pode me ajudar com isso? Você pode me ajudar com aquilo? E simplesmente, não, nós vamos ver. Já passou meses e a pessoa não recebeu essa ajuda ainda. Então muitas vezes é fácil você falar. Agora a questão de você ajudar não é só alimento. A pessoa não precisa só de comida. Ouvi uma vez na igreja do Cidade de Demar, pega um pacote de arroz com a asa para que você possa alimentar. E a pessoa falando, eu quero apenas trabalho, eu sou professora, eu sei trabalhar, eu quero apenas trabalho. Ou seja, quando ela falou isso para alguém, porque a pessoa ela trabalha num meio que pode ajudar, indicando serviço para aquela pessoa. E muitas vezes nós negligenciamos essa ajuda. Se eu sei lá na sua empresa que você sabe que tem uma vaga, você conhece o irmão ou irmã que é de confiança, e você pode indicar aquela pessoa, por que você não indica? Vou ajudar. Lucas 19 fala sobre isso. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 19, por gentileza. Você está focando bem aí? Dá uma olhadinha, por gentileza. Obrigado. Lucas 19, todos acharam? A palavra do Senhor aberta? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta e rogamos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito fale a mente e coração de cada irmão e irmã aqui essa manhã. Abençoe cada amigo ou amiga convidada, que Teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé, nos dê a Tua graça, a Tua paz, a Tua bênção e o Teu perdão. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Muito bem. Lucas 19, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido.
Nota que Zaqueu, ele atravessava aquela cidade, Jesus estava por ali. Zaqueu é um homem de baixa estatura, e agora aqui eu entro num parênteses. Quantas pessoas aqui têm baixa estatura? Só levanta a sua mãozinha. Você já foi chamado de baixinho, baixinho algumas vezes? Ou talvez boneco ou boneca? Não é engraçado isso? Mas aqui Zaqueu é um homem de baixa estatura, um homem que procurava ter um encontro com Jesus, e a sua vida foi mudada, porque Zaqueu não mais foi aquele homem que estava entre a multidão, no versículo 3, e agora ele sobe aquela árvore, aquela figueira brava. Há uns anos atrás eu estive no Oriente Médio, e o sicômoro, essa antigo Jericó, que é a cidade ali, é uma árvore bem grossa, ela tem uma parte redonda e os galhos são baixos. Então imagina Zaqueu subindo em cima daquela árvore agora e ele poder ver Jesus de perto. E então Jesus olhando para ele: oi, desce depressa, porque hoje convém estar na sua casa. Você já convidou Jesus para estar na sua casa? Jesus deve ser o centro da sua vida e o centro da minha vida. Jesus é a graça salvadora. Jesus é aquele que desceu a glória do céu para ser o mais humilde dos humildes na terra, para dizer o seguinte: filho, eu não tenho casa, eu não tenho onde reclinar, eu não tenho nada, embora sendo dono de tudo, se fez humilde e simples para mostrar que o reino dele não é o reino dos céus, não é o reino terreno, é o reino dos céus. E agora Zaqueu desce depressa com muita alegria no versículo 6, e agora aquele grupo de homens que eram líderes da época, eram judeus, saduceus, fariseus, e agora diz: olha, Jesus vai comer com esse homem pecador? Você já falou para alguém assim: olha, você é pecador e eu não sou? Você já disse isso em algum momento da vida? Você já viu que tem pessoas que acham que a salvação é pela soja? Outros acham que a salvação é pela carne santa, pelo perfeccionismo. Nenhum disso salva ninguém. Nós somos salvos pela graça, a graça de Jesus Cristo, a graça que dissolve o pecado, que transforma, que liberta, que salva a vida. Se você olhar para Davi, quem foi Davi? Essa semana alguém indagou para mim: mas quem foi Davi? Davi, um homem pecador e agora um homem de Deus? Sim, ele foi um homem transformado pelo poder de Deus. Quando você olha para a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vê homens que erraram. Abraão mentiu, Noé ficou bêbado e pelado perante as suas filhas. Se você pegar Jacó, mentiroso, Elias, fraco, além de ser fraco, era depressivo. E se você olhar para Jonas, o fujão, e tantos homens na Bíblia, Pedro, que foi mudado mais tarde, um homem impulsivo que falava palavrão, foi transformado pelo poder de Cristo. E agora Zaqueu, um cobrador de impostos, que pegava mais do que necessitava dos seus compatriotas. E agora Jesus desce porque convém estar na sua casa. E no versículo 8, Zaqueu convidou a todos para estar na sua casa antes de Jesus. E ali agora a Bíblia diz que quando ele começou a conversar com Jesus, Jesus já conhecia o seu pensamento, conhecia o seu coração, e o perdoou, e o mudou, e o salvou. E ali houve salvação naquela casa, porque ele falou assim: Jesus, já que eu tenho defraudado os meus compatriotas, agora eu vou restituí-los 4 vezes mais. E assim ele fez. O que a igreja de Primavera tem feito aqui, em doar R$15 a cada irmão, e isso no sigilo, parabéns para você que tem feito isso. Porque se você não dá tempo de comprar o alimento, mas você ajuda com o dinheiro, e a irmã vai lá, na sua responsabilidade, ela compra, apresenta a nota, apresenta o trabalho que está sendo feito para ajudar as pessoas. Quantas pessoas estão na rua por aí, precisando de alimento, roupa, atenção? Muitas vezes não é só questão de alimento, não é só questão de roupa, atenção, um tempinho seu, um tempinho meu. E agora no versículo 9 diz que hoje houve salvação naquela casa, porque esse também é filho de Abraão. Abraão também mentiu, mas Deus transformou a vida dele. Então, se você olhar para a Bíblia, você não vai ver ninguém perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo.
Eu não tenho que vir aqui à frente e dizer o seguinte, ó, eu, Daniel, agora, evangelista, agora eu sou melhor do que você. Não, estou nas mesmas condições de você, sou pecador e falho. Não tem diferença de ninguém. O pastor Edilson não tem diferença com nada, com a gente. Ele é ser humano como eu, como você. É um homem de Deus, você também é uma mulher, é um homem de Deus, você está aqui essa manhã, criança, jovem, convidado. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Todos nós estamos no mesmo patamar, no mesmo sentido de querer ir para o céu. E você tem que ser um vaso de bênção para as pessoas. As pessoas vão olhar para mim e para você, mesmo que vê ser humano falho e pecador, mas um homem e uma mulher dirigida por Jesus Cristo. É uma igreja que Deus quer levar para o céu. Porque o Filho do Homem, Jesus, como termina o versículo 10, o seu intuito é de buscar e salvar todas as pessoas. Mas eu pergunto para a igreja, quantas pessoas serão salvas? Muitos são chamados, e o que diz a frase de Mateus 22,14 no final? Pouco são os escolhidos, poucas pessoas serão escolhidas. E esse pouco, pela graça e misericórdia de Deus, você que está nessa igreja, eu que estou aqui, nós que estamos aqui, não importa se você tem pouco ou mais tempo de igreja, mas aqui importa que nós sejamos um grupo dos salvos, e sejamos selados com Deus, além do sábado, o Espírito Santo do Senhor, e na caminhada com Jesus. Porque a Bíblia diz, quando diz que você deve ser selado com Deus, não é somente o sábado, você também precisa do Espírito Santo de Deus, como eu preciso também. Porque sem o Espírito Santo a gente não obedece a palavra do Senhor. Sem o Espírito Santo você não vai ajudar a asa, com alimento, com roupa, com o seu tempo. Entende? Sem o Espírito Santo a gente não faz nada. E aqui Zaqueu ouviu a voz do Espírito Santo, ouviu a voz de Jesus e sua vida foi mudada. Ele teve um encontro com Deus. E de fato, Zaqueu não mais passou a ser aquele homem, porque a sua vida foi mudada completamente. Pergunto para você, quantas vidas você tem ajudado com uma palavra, com uma oração, com um alimento, com um dinheiro, talvez com um conselho, não sei, mas Deus pode usar você para você fazer qualquer coisa para Ele. Portanto, a palavra do Senhor diz claramente que eu e você devemos, pela graça dEle, acima de tudo, fazer como Zaqueu, se dispor a fazer. Lembra da história de Levi e Mateus, que está em Lucas capítulo 5? Quando Jesus o chamou, ele deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo. Ele não se importou com nada. Ele basicamente tomou a posição de fazer a vontade de Deus. Então, Zaqueu tomou a decisão de entregar a vida de Jesus Cristo e a sua vida foi mudada por completo. Talvez hoje há pessoas que se apegam a coisas. Pode se apegar ao carro, pode se apegar ao filho, a filha, o marido, o esposo, pode se apegar ao emprego, ao poder, qualquer coisa. Mas tudo isso é passageiro, isso passa logo. E isso não vai levar ninguém para o céu. Agora, entenda que Daniel também está dizendo para você que agora você vai ficar de braços cruzados e você não vai trabalhar, você não vai estudar, fazer uma faculdade. Não é isso que estou dizendo. Nós devemos fazer tudo isso, mas Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. E no mundo que vivemos por aí, você vê tantas pessoas morando na rua, tantas pessoas passando fome, e você vê as mentiras que é contada pela mídia no dia a dia, pelos programas que dizem que fazem, mas não faz nada. E aí você vê cada vez mais pessoas incertas, pessoas duvidosas, pessoas que ficam perguntando como que será o amanhã. Se você quiser entender um pouquinho do que é a fome, assista alguns vídeos da África do Sul, ou da África em geral, principalmente Moçambique, aonde o governo está desde 2015 até a atualidade. As pessoas vivem na miséria, na pobreza, assim como Venezuela, Cuba e outros países mais, onde tem um regime que não é bom para o mundo. As pessoas vivem dessa forma. No Brasil e no mundo está assim, disputa de poder e dinheiro o tempo todo, e pessoas perecendo por falta de moradia, por falta de alimento,
por falta de emprego, de saúde, de educação, de segurança, de uma série de coisas. E nós, como povo de Deus, temos que clamar a Jesus, fazer a diferença para a vida dessas pessoas. E Zaqueu, o que ele fez? Ele chamou aquelas pessoas, ouviu Jesus, foi mudada a vida deles, a vida delas, e houve salvação naquela casa. Hoje Jesus quer fazer o mesmo com a gente também. Ele quer trazer para nós salvação, Ele quer trazer para nós vida eterna. E eu quero terminar lendo com você 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Aqui Deus orienta para a igreja de Deus, que foi estabelecida nessa região, nessa comunidade, para ajudar as pessoas que precisarem, seja alimento, seja roupa, seja saúde, seja dinheiro, mas acima de tudo, o pão da vida, e o pão da vida é Jesus Cristo. Então Jesus deve ser exaltado, deve ser enaltecido aqui nos púlpitos. Não é você contar história, não é você falar de pessoas, de escritor ou de escritora, mas falar de Jesus. O que é Jesus para você, na prática, na íntegra, você transmite para as pessoas. E aqui, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece o que lhe pertence, e mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Deus nos conhece muito bem como é a igreja dele, a igreja vivida que está se preparando para o reino dos céus. Essa igreja do Senhor é que Deus conclama para que nós possamos ter vida em Jesus, como é o título dessa mensagem, e possamos ter uma vida solidária, de ajudar as pessoas em todos os sentidos, porque às vezes quando alguém bate até a sua porta, chega até você, é porque as forças dela já acabou, os limites dela já acabou, ela não tem mais aonde buscar uma solução. Então ela vem em você como Jesus. Jesus, quando ele estava aqui, ele se preocupava, ele se misturava com as pessoas, ele orientava as pessoas para: filho, o meu reino não é dessa terra, mas é o reino eterno, um reino de eterna felicidade. É o reino onde eu quero levar você, onde nunca mais vai existir desigualdade social, miséria, fome, incerteza, insegurança, fome, epidemias, maremotos, terremotos. Há pouco dias uma irmã lá da igreja do Cidade de Demar pediu oração porque o seu tio de 77 anos de idade, mais a sua prima foi atacada em casa e o senhor foi morto, e agora a sobrinha está em estado grave, ou seja, a prima dela. O mundo está cada vez mais violento. Sabe por quê? Porque todas as pedras preciosas que a Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 21 e 22, que está lá na construção do céu, tem sido hoje palco para a matança de pessoas hoje na terra. Mas breve Cristo voltará, e Ele irá destruir o mal pela raiz, e todos nós vamos ser felizes para sempre. Sabe, igreja, essa mensagem ela não pode ficar apenas aqui na mente, mas ela deve ser na prática. Levanta o povo da Ásia, por gentileza, você que faz parte do grupo da Ásia, as pessoas, os componentes, todo mundo está com a camisa da Ásia. Essas são as pessoas da Ásia que você já conhece, mas você pode ajudar. Quando você for levar algo para alguém, primeiro investigue, visita, para saber se de fato aquilo, para não ser enganado. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, desde a diretora, vocês que ajudam como equipe, que Deus dê saúde, dê sabedoria para vocês, e que vocês sejam uma bênção ao entrar em contato com as pessoas. Pode se assentar? Uma outra coisa interessante, Asa, muitas vezes, como eu já fiquei sabendo no NASP, aqui, próximo da gente, às vezes lá algumas pessoas iam pedir ajuda, e a diretora da Asa negava ajuda, ou seja, deixava os alimentos perecer. Tudo que se recebe deve ser devolvido, porque Deus devolve o dobro. Portanto, igreja, nós como igreja do Senhor, precisamos ter vida em Jesus, e assim você será uma bênção na vida das pessoas. Sabe, igreja, há um tempo atrás, eu me lembro que o missionário foi fazer uma visita com mais duas senhoras.
E aí quando ele chegou nesse bairro, era uma comunidade, e ali, quando ele chegou lá, a casa daquela senhora estava totalmente fora de ordem, uma casa de madeira. E a criança disse assim: mãe, estou com fome. Aquele missionário estava do lado com mais 13 irmãs, falou o seguinte: irmãs, procure ajudar aqui a organizar a casa, que eu vou ali comprar algo para essa família. E as irmãs falaram: não, você não pode fazer isso, porque hoje é sábado. É por isso mesmo, porque hoje é dia do Senhor, é dia de fazer o bem. Ele foi lá, comprou algumas coisas, trouxe, alimentou aquela família que estava de estômago vazio. Como você vai falar de Deus com estômago vazio para alguém? Não vai cair bem. Alimentou, orou, e aí pediu a direção da ASA uma cesta básica para ajudar aquela família. Sabe o que a diretora disse? Só podemos ajudar na segunda-feira. Falou: não, irmão, preciso para hoje, pelo menos para o final do dia. Aí ele foi lá, comprou do bolso dele, levou aquele alimento para aquela família. Com o passar do tempo, foi introduzindo a palavra do Senhor para aquela família. Aí, mais adiante, começou a ensinar aquela família a pescar, ou seja, ofício, a trabalhar. E para a honra e glória de Deus, toda aquela família foi batizada, teve a vida mudada. Hoje é uma família estruturada e hoje tem a sua casa de alvenaria, todos trabalham e mudaram completamente. Apenas uma ação social simples, sem muito chamar a atenção. Mesmo as irmãs fazendo a observação, mas começou para elas entenderam, ajudou. A asa é isso. A asa não é só você vir do alimento aqui, agora entrega a cesta, não. Quando faz a entrega da cesta, é bom que tenha um culto, aí você convida o João para vir fazer a palavra, aí convida o outro para orar, e aí entrega a comida, oferece o estudo bíblico, e aí lança a semente, o Espírito Santo faz o resto. Nós devemos apenas fazer. A pergunta que eu quero terminar com você essa manhã é o seguinte: você deseja ser um vaso de bênção nas mãos de Deus? E tá meio fraquinho. Eu vou falar baixinho e quero ver vocês falando com todo o fervor, com todo entusiasmo. Você deseja ser bênção no vaso de Deus? Amém. Se assim é o seu desejo, coloque-se de pé. Vamos cantar no vaso de bênção. Chamou os componentes da plataforma para ficar aqui comigo novamente. 270. E que nós verdadeiramente possamos colocar tudo nas mãos de Deus, sabendo que eu e você podemos ser um vaso de bênção por onde quer que nós estejamos. E que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre todos os seus que vieram a seu encontro, em nome de Jesus. Vamos louvar junto. A igreja começa, tá bom? Vamos lá. Para nós levar as
final, eu gostaria de fazer um apelo para você. Você sente no seu coração de verdade que você, como nós acabamos de cantar, que você deseja ser um vaso de bênção na mão de Deus, mas você sente no seu coração que você precisa ter um encontro mais com Jesus, como Zaqueu teve. E esse encontro tem que ser um encontro mais de perto, que é orando, estudando a Bíblia, procurando fazer a vontade do Senhor. Mas você está aí no seu lugar. Você sente no coração o desejo que você precisa de uma mudança de vida na sua vida. Você não vai contar para mim nada que você está passando ou que está fazendo, é você e Deus. Mas se você sente no seu coração que necessita vir aqui à frente, eu quero convidar você, se você entendeu o recado, saia do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui para a gente orar junto, para suplicar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque Deus deseja que você e eu sejamos vasos de bênção. Amém. Às vezes a gente não precisa de muito oratório, não precisa de muita coisa, é apenas a gente precisa ter um encontro com Jesus. Esse encontro é diário, esse encontro não é só hoje. Hoje está um sábado maravilhoso, um dia bonito, um dia tranquilo, foi uma semana corrida para todos nós, e a gente tem que agradecer a Deus porque a gente tem o alimento em casa, não é verdade? Amém. Nem que seja um arroz, um feijão, um ovo frito, né? Como diz o outro, mas é a comida. Essa semana eu falei para uma pessoa assim: olha, sabe que a melhor comida é arroz, feijão e ovo frito? A pessoa falou: não, eu gosto de comida do bom e do melhor. Porque você não sabe o que você está perdendo. Uma comida bem feitinha. Você pega um arroz, um feijão, um ovo frito, uma amiguinha, uma salada de tomate com alface, é comida. Amém. Isso é ótimo comer isso. Uma vez eu estava numa casa, aí a pessoa, eu estava naquela região do Jardim São Bernardo, Grajaú, e a pessoa falou: Daniel, entra aí que eu acabei de fazer aqui um arroz com feijão e ovo frito. Eu falei: estamos dentro. Eu estava com a fome e comi. Foi uma bênção aquela comida. Então, agradeça a Deus pelo alimento que tem na sua casa, pela proteção, por tudo. Então, tudo isso é bênção de Deus. E que Deus continue abençoando essa igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem abençoado, tem ajudado a cada um de nós. Abençoe essas irmãs, esses irmãos que vieram à frente, jovens, crianças. Continue abençoando a liderança dessa igreja, para que ela continue sendo uma bênção nessa região, e que assim o Senhor possa capacitar e continuar abençoando a cada irmão e irmã que aqui nessa igreja prega, dá estudo bíblico, ajuda de uma forma direta ou indireta, que o Senhor dê saúde, dê sabedoria, dê paz, dê condições, e que a Asa continue fazendo esse trabalho bonito, gratificante, para a salvação de pessoas para o reino do Senhor. Abençoe a todos, proteja, perdoe nossos pecados, nos dê um bom almoço, um bom sábado, livre do mal, dos perigos, e que Jesus continue sendo o Senhor e Salvador de cada um de nós. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a tua paz. Te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe vocês.